Então, pessoal, isso aqui, ó, eu falei no outro vídeo aí que eu ia fazer um vídeo da fonte já desmembrada, né? Eu ensinei ela só em bloco, né? Então agora hoje eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona essa fonte, tá? Então eu vou desenhar, vocês não reparam o desenho, tá? Isso aqui é tudo meio improvisado ainda. Futuramente eu prometo fazer uns vídeos melhor. Por enquanto, vamos fazendo do jeito que dá mesmo. Então aqui só para vocês entenderem como essa fonte. Vocês lembram que eu falei lá para vocês que tinha tomada lá, né? Aí vinha, tá, né? Passava pela ponte retificadora, né? Que tinha os diodos, né? Aí já saía a tensão negativa e positiva, tá? E tinha um eletrolítico. Foi até aí que eu mostrei para vocês, né? Aí vocês lembram que eu mostrei para vocês que no circuito em bloco tinha um transformador, tá? Tinha um transistor, tinha um CI, certo? Então tá, então vamos lá aqui. Então a TV era assim, tá? Tomada. Aí você vai chegar na ponte retificadora, que tem os 4 diodos. Eu vou pôr um diodo só aqui, mas tem 4 diodos aqui dentro, tá? Isso aqui vai chegar 110 volts AC, tá? Se você ligar na tomada 220, logicamente você vai ter 220 chegando aqui. Então nesse ponto quem tem 220 volts ou 110 volts, depende da sua rede, tá? E do outro lado dele, essa ponte ela tem vários jeitos, tá, gente? Ela tem ela quadradinha, tem ela compridinha, tem vários modelos, tá? Mas em 2 pontos dela vai chegar a C, que geralmente tá representado com 2 símbolos assim, ó. Um lado e outro do outro. E o outro lado geralmente tem um mais e um menos assim, tá? Tem um mais e um menos. Esse menos aqui geralmente é o terra, tá, gente? Geralmente vai para terra. Esse símbolo aqui é o símbolo do terra. O outro lado dele vai para um capacitor eletrolítico, tá? É aquele capacitorzinho grandão que vai na fonte. É o maior que tem lá, tá? Então se tem 110 volts aqui, vamos trabalhar com 110, né? Se tem 110 volts aqui, então você vai ter mais ou menos aqui em torno de 180 volts, tá? Corrente contínua, tensão contínua, tá? Pode ser CC ou DC, tá? Isso aqui, gente, isso aqui vai para um transformador, tá? Isso aqui vai lá no transformador e sai e vem num transistor, tá? Vai num transistor que geralmente é um FET, tá? Eu vou representar como transistor normal aqui, mas ele é um FET, tá? Isso aqui é um FET. Aí esse outro lado aqui geralmente vai a massa, tá? Através de um resistor ou diretamente. Bom, então essa tensão que vocês estão vendo aqui, ó, aqui está o transformador, tá? Aqui está o rolamento secundários, tá? Então essa tensão vai entrar de um lado do transformador, vocês vão achar ele na fonte aí. Do outro lado dele vai vir no coletor, né, do transistor ou no dreno, tá? Geralmente é chamado de dreno, né? Aqui é o gate, né? Aqui é o source, tá? Também é como se fosse coletor, base, emissor, tá? É diferente, né? Porque ele é um transistor de alta potência e alta velocidade, tá? Mas para que esse transistor funcione, precisa de um circuito integrado, tá? Precisa de um circuito integrado aqui, tá? Vou chamar isso aqui por CI, um circuito integrado, tá? Esse circuito integrado vai soltar um pulso que vai vir aqui nessa base aqui, tá? Que vai fazer com que esse transistor chaveie daqui para a massa, tá? Mas para que esse circuito integrado funcione, tá? Precisa de alimentação nele, tá? Então aqui existe uns resistorzinhos, costuma às vezes sair daqui ou daqui assim, é um resistorzinho de valor bem alto, tá? Costuma ter 2 ou 3 assim, que vai vir aqui no CI para dar o primeiro pulso.
São resistores assim de mais ou menos 150K, assim, né? 220K, 330K, é um valor, são dois ou três resistores, valor bem alto, tá? Que geralmente ele parte daqui ou daqui assim, ó, tá? Que ele vai dar o primeiro pulso aqui no, vai dar primeiro pico de tensão aqui no CI, para o CI gerar o primeiro pulso aqui, ó, tá? Para pegar, o que esse transistor aqui faz? Esse transistor aqui funciona como uma chave, tá? Ele é uma chave, é uma microchave de altíssima velocidade, tá? Então cada vez que chega um pulso aqui, aí esse pulso aqui, que sai daqui, ó, tá? É um pulso chamado PWM, tá? É o famoso PWM, que é uma forma de onda quadrada assim, ó, tá? Se você pegar nas suas cópias, você vai ver uma forma de onda assim, ó. Isso aqui tem uma frequência, tem uma velocidade, tá? E à medida que esse PWM vai chegando aqui, esse pulso vai chegando aqui, esse transistor começa a chavear esse ponto aqui para cá, ó, tá? É como se você pegasse esse ponto do transformador aqui e ficasse jogando lá no terra, tá? Ele fica chaveando, ele fica batendo, é como se fosse uma chave que fica batendo constantemente, tá? E cada vez que chega um pulso aqui, gera um pulso para cá, ó, tá? Gera um pulso para cá, que esse lado tá a massa, né? Então, porque tensão contínua não passa pelo transformador, tá? Mas uma vez que você dá um pulso nela, ela passa um pulso, tá? Ela passa um pulso, esse pulso ele é retificado aqui, tá? Um diodo, depois ele é filtrado, tá? Ele é filtrado com um capacitor aqui, ó, tá? Esse capacitor carrega. Quando gera o primeiro pulso, esse diodo gera o primeiro pulso, tá? Gera o primeiro pulso, armazena aqui dentro do capacitor eletrolítico, atenção, né? Aí agora nós vamos trabalhar com nível de onda, né? Uma onda senoidal assim, tá? Então quando ele gera o primeiro pulso, ele carrega aqui, ó, tá? Eu vou explicar assim mais ou menos, tá? Superficial, isso aqui é bem mais complexo, tá? Mas eu vou ensinar num modo bem simples, que só para vocês entenderem, tá? Isso aqui gera o primeiro pulso, tá? Aí esse primeiro pulso aqui, ele carrega aqui dentro, tá? Carregou aqui dentro. No que o PWM aqui foi para nível baixo, né? Que ele desligou, ele deixou de chavear aqui o transistor, que ele, uma vez ele chaveia, ele abre, uma vez ele chaveia, ele abre. E cada vez que ele chaveia, ele manda um pulso. Cada vez que ele abre, o pulso para de gerar o pulso, né? No que ele para de gerar o pulso, naquele tempo, né, nesse tempo de baixo aqui, que ele parou de gerar o pulso, tá? Que ele foi para nível baixo, o que acontece? Esse capacitor aqui, ele pega esse coisa aqui, que está carregado aqui dentro do eletrolítico, tá? Esse meio ciclo que está carregado aqui, tá? Enquanto o transistor aqui estiver desligado, tá? Ele estiver desligado, esse capacitor aqui pega essa tensão aqui, que está armazenada aqui, e descarrega através do diodo aqui negativamente, né? Descarrega negativamente, mas é um pulso negativo que tá sendo gerado aqui agora, que carrega um pulso positivo e um pulso negativo, tá? Aí ele carrega um pulso positivo, aí depois vai descarrega o pulso negativo. No que ele carrega o pulso negativo, tá? Gera-se outra tensão, tá? Gera-se uma outra tensão aqui, que vai sair daqui, que vai alimentar o CI, tá? Aqui tem um filtro, tá? Tem um eletrolítico aqui, é uma fonte, então eu vou pôr um diodinho aqui, que aqui é uma fonte, ó. Ao contrário, o diodo é... Vou pôr aqui, ó, é um diodinho. É um diodinho assim, tá? Isso aqui vai gerar uma tensão aqui, tá? Uma tensão baixa, tá? Que vai realimentar o CI, para dar o
o funcionamento seguinte, tá? Porque esses capacitores, essas resistências aqui é só para dar o primeiro pulso, tá? É só para dar a primeira partida. Depois que dá a primeira partida, o segundo pulso que vem aqui já é do capacitor descarregando aqui em sentido contrário aqui, ó. Ele descarrega negativamente para a massa aqui, tá? Esse capacitor. No que ele descarrega negativo, gera-se um pulso contrário que vai ser passado para o primário de cá, né? No caso, aqui passa a ser o primário que seja o secundário, tá? Mas aí gera para o primário aqui, ó, né? Lado de cá do transformador. Esse enrolamento pode estar de cá também, tá, gente? Isso aqui não indica, isso aqui é só para indicação do esquema, tá? Então é só precisa entender. Aí gerou o pulso negativo aqui, volta aqui, alimenta aqui, forma-se uma fonte aqui, um mais B aqui, tá? E vai realimentar o CI, tá bom? Então esse é o funcionamento dessa fonte, tá? Então você ligou na tomada, carregou o capacitor aqui, vem aqui no coletor, espera o pulso que vem daqui, aí as resistências aqui ao mesmo tempo já gera o primeiro pulso, já gera a primeira tensão aqui, é um mais B bem baixo, gera o primeiro mais B, vai gerar a onda quadrada aqui, que é o PWM, que vai vir aqui na base e vai começar a chavear esse transistor, tá? Do primeiro pulso que vem, é carregado nesse capacitor do secundário. No que a onda está descendo para a amplitude negativa, ele descarrega sentido negativo em relação a esse terra do secundário, gera-se uma tensão o primário aqui nesse enrolamento, tá? Não nesse, para esse aqui, tá? Gera para esse aqui, que vai carregar, que vai formar uma tensão aqui, que vai realimentar o CI, tá? Agora, aí você está me perguntando, mas como é que se estabiliza, né? Porque essa tensão pode variar, de 110 ela pode 127, pode ir 90, ela pode sofrer uma variação aqui, pode ser para 100 volts, tá? Então o que acontece? Essa tensão que está saindo aqui, geralmente aí é 120, 140 volts, por aí assim, ou de 100 para cima. Essa tensão aqui, ela fica oscilando, ela fica variando, tá? E se ela variar aqui, vai dar problema no aparelho, tá? Então, para que se usa aí? Vai usar uma pecinha aqui, que é o fotoacoplador, tá? Que um lado dele, tá? Um lado dele é uma peça pretinha de 4 perninhas, tá? Tem 4 perninhas aqui. Esse fotoacoplador, tá? Chama fotoacoplador. É um fotoacoplador. Por que ele é fotoacoplador? Porque ele acopla o primário com o secundário, tá? E ele que vai dar a estabilização daqui do secundário para o primário, tá? Então esse CI aqui, parte dele tá ligado aqui nesse transistor aqui, esse meio transistor interno aqui, tá? A outra parte desse transistor está na massa, tá? Através de resistor, tá? Mas geralmente está a massa. Então o que acontece? Aqui tem um LED, tá? Aqui dentro tem um LED. Tem um LED aqui, ó. Tem um LED que vai acender aqui, que vai fazer com que esse transistor conduza ou não conduza, tá? Conduza mais ou menos, depende do brilho que vai vir aqui. Para isso aqui funcionar, tá? Esse LED funcionar, tem um transistinho que é o regulador, tá? É o regulador dessa fonte. Geralmente ele é um TL 431, tá? É
É um transistinho assim, 3 perninhas assim, parecendo um BCzinho. Aí esse aqui, para isso aqui funcionar, precisa de alimentação nele, tá? Então essa alimentação pode vir de uma fonte secundária aqui, ó, ou do primário aqui, tá? Isso depende de como funciona o aparelho, tá? Através de resistores aqui, tá? Ele vai dar alimentação aqui nesse reguladorzinho aqui de 3 perninhas, que é de 12, 10 volts, 9 volts, depende do aparelho. Mas aqui, ó, aqui vai manter uma constante de 2 volts e meio, tá? 2 volts e meio. Esses 2 volts e meio aqui que vai estabilizar, vai fazer com que esse LED aqui mantenha aceso num nível sempre constante, tá? Isso aqui através de resistores aqui, tá? Através de resistor por aqui afora é que vai fazer essa tensão aqui, tá? De 2,5. Então aqui é o regulador, o transistor regulador, que vai fazer com que o fotocoplador acenda o LED aqui dentro, tá? Acende o LED aqui dentro. Esse LED vai acender aqui num nível de brilho que vai manter metade desse transistor aqui funcionando, aterrando esse ponto para a massa, tá? Então, por exemplo, aumentou muito o brilho, ele vai aterrar mais. Aumentou pouco o brilho, ele vai aterrar menos aqui, entendeu? Aí, de acordo com esse nível, aqui que sobe e desce aqui, da tensão, é que vai manter a estabilidade dentro do CI aqui, ó, que vai manter o PWM aqui na forma onda correta aqui, ó, tá? Então essa fonte aqui é isso aí, gente, ó, não tem muito mistério, tá? De primeira mão assim, aparentemente parece ser uma coisa muito difícil, mas não é, tá? É bem fácil. Então só vocês lembrar que a tensão chega aí no dreno, né? O dreno tem que ser chaveado pro source aqui, e quem faz chavear é o gate, tá? É a base aqui do transistor. Mas quem faz chavear aqui, quem manda esse pulso de chaveamento é o CI, e sai o nível PWM. Se você tiver um osciloscópio, você pode medir aqui, você acha esse sinal aqui. Se você não tem, o multiteste dá para você ver a tensão que vem aqui, ó. Tem uma tensão baixinha aqui, tá? Para esse CI funcionar, precisa do primeiro pulso que vem das resistências, tá? Gerou o primeiro pulso, né? Esse capacitor tem que estar funcionando, esse de outro tem que estar funcionando perfeito, tá? Para poder gerar o pulso negativo em relação à massa, para gerar a fonte secundária aqui, para fazer uma realimentação aqui, ó, tá? Feito isso, você tenha funcionando, tá? Aí falta estabilizar. E aí a estabilização é feita pelo fotocoplador com o TL431, com um transistinho aqui que vai manter os 2,5 aqui, que vai manter o LED aceso num certo nível, mantendo a condução desse transistor num certo nível também, para manter o nível de... Subiu a tensão aqui, isso aqui mantém os 2,5 aqui, ele mantém aqui, ele corrige o PWM aqui, ó, tá? Faltou tensão, os 2,5 aqui mantém aqui, ele repõe aqui o PWM. Então o PWM aqui mantém sempre constante, ele não tem mudança, tá? Então se você tirar isso aqui fora, às vezes até funciona, mas aí ele vai ficar com um nível muito alto aqui, vai ultrapassar aqui, ou vai ficar muito baixo, né? Mas precisa desses dois elementos aqui para estabilizar, tá? Isso aqui é só para estabilizar a tensão e fazer o isolamento do primário com o secundário, tá? Aqui é o primário, aqui é o secundário. Então, esse é o primário, aqui é o secundário. Então vocês viram aí? Agora eu vou mostrar para vocês no esquema, tá? Vou mostrar para vocês no esquema como é que funciona. Aí vocês me acompanham no vídeo aí. Então pessoal, aí ó,
Vou mostrar para vocês aqui o esquema. De uma TV, vou passar a parte da fonte aqui, de uma TV Mitsubishi. Então eu vou... Primeira coisa que vocês têm que ter é um computador, né? Abrir o esquema, você tem que ter um computador. Vocês baixam na eletrônica PT lá, vocês baixam o esquema. Aí ele fica aqui em downloads, né? Você vem em downloads, você clica em downloads. Aí você põe para abrir o arquivo. Vamos abrir esse arquivo aqui. Aí eu vou clicar aqui no esquema. Aí vai abrir o esquema, tá? Aí eu vou ver de lado. Vocês podem ver que o esquema está pequenininho na tela, tá? Eu vou até centralizar mais aqui no meio, no centro da tela. Aqui a gente vem, você tem que ter o programa para poder abrir, né? Aí você vem aqui. No meu caso aqui é o Windows 10, tá? Então ele já vem tudo pacote para abrir qualquer tipo de arquivo. E como está muito pequeno, fica ruim para ver, né? Eu vou aumentar aqui, ó. Na escala de mais aqui a gente aumenta. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima pra vocês verem onde é que eu estou mexendo lá. Aí eu tô vindo aqui, ó. Tô aumentando a escala dele, ó. 100%. Vou chegar um pouco mais. Agora com a mãozinha aqui, você pega a mãozinha aqui, né? Aí você puxa aqui pra você puxar a parte onde você quer ver no esquema, tá? Não tem como você olhar esquema em celular, tá? Fica muito pequeno, muito ruim. Teria de ser um computador. Então, pessoal, se vocês conseguirem ver o esquema do jeito que eu estou vendo aqui, você tem que ter um computador, né? Com um computador, você pode ampliar até, aqui por exemplo está ampliado em 300 vezes, tá? 300%, aumentou 3 vezes mais. Então aqui, ó, como eu estava explicando no caderno para vocês lá, a parte da fonte, então eu vou começar por esse esquema aqui, só para dar uma luz para vocês como é que se lê o esquema aqui, tá? Então aqui, ó, tá a tomada, tá? Uma fase da tomada vai vir aqui, vai passar pelo fusível, tá? Vai continuar aqui, vai passar por esse filtro de linha, tá? E vai vir aqui, ó, e vai chegar aqui no retificador aqui, ó, a ponte retificadora, tá? A outra fase, né, seria o neutro, no caso, ela vai vir aqui, vai passar por aqui, tá vendo? Vai vir aqui, vai passar pelo filtro de linha e vai vir aqui do outro lado da ponte retificadora, tá? Então aqui aqui, ó, eu tenho 110 volts corrente alternada, ou 220 onde você estiver ligando. Se for 110 ou 220, então vai ter ou 110 ou 220 volts aqui, tá? Tensão alternada, tá? Vou falar corrente alternada porque é a linguagem dos técnicos, tá? Como eu estou explicando no modo bem simples, no modo bem fácil, para as pessoas entenderem, eu vou chamar isso aqui de corrente, tá? Corrente alternada, corrente contínua, mas na realidade é tensão alternada, tensão contínua. Esses dois diodos aqui, ó, para cá, mais esses dois aqui para cá, com positivo para cá e esse negativo para cá, a gente vai conseguir aqui uma tensão negativa aqui e positiva aqui, ó, tá? Então, se vocês observar aqui, esse lado aqui tá no terra, tá? Esse símbolozinho aqui indica que tá ligado no chassi, ligado no terra, tá? Então é em relação ao terra. Então daqui é medida em relação ao terra do primário da fonte, tá? Essa TV trabalha com dois terra. Então esse aqui é o terra do primário da fonte. Esse outro lado aqui, ó, tá? Vai passar por aqui por um resistorzinho aqui, um resistor de proteção aqui, né? Vai chegar nessa linha aqui, ó. Então, eu vou arrastar a linha para cá para você estar acompanhando, tá? Aqui, ó, essa alimentação aqui vai vir, tá aqui, tá? Aqui, ó, tá o filtro, tá?
o filtro da rede aqui. Então aqui, ó, se você estiver ligando a tomada no 110 volts, aqui você já vai ter uns 180 volts para cima aqui, ou mais, tá? Se você estiver ligando em 220, aqui vai ter 280 volts mais ou menos, tá? Então a tensão aqui é alta, tem que ter cuidado para não tomar choque aqui. É tensão contínua, né? Corrente contínua, tensão contínua, mas é alta. O choque é brabo aqui, ó, tá? Então esse capacitor aqui é aquele capacitorzinho grande da fonte que fica na fonte, tá? Essa linha da alimentação aqui, ó, ela vai vir por aqui, vai passar pelo transformador que eu mostrei lá, tá? Ele vai vir aqui no coletor do saída da fonte, ó, que é um FET, tá vendo? É um FET, aqui é o gate, aqui é o source, né? A terra, né? Então aqui, ó, é um transistor, tá? É um transistor mais especial, é de alta velocidade, tá? Como eu expliquei para vocês lá no esquema, tá? O que isso aqui vai fazer? Vai pegar esse ponto aqui e ficar jogando para cá, ó. É como se fosse uma chave, uma microchave de altíssima velocidade, tá? E quem vai fazer essa chave abrir e fechar, que no caso seria o transistor aqui, é o pulso que vem daqui, que é o PWM, que é uma onda quadrada, tá? Então essa onda aqui, ela vai sair daqui, ó. É o CI que eu mostrei para vocês lá, tá vendo? Tá? Mas para que esse CI funcione, precisa da tensão de partida, né? Que tá vindo por essas resistências aqui, ó, tá vendo? Essas resistências aqui, mais um pulso de tensão que vem por aqui, ó, tá? Vai manter esse integrado funcionando, esse circuito integrado funcionando, tá? Primeiro gera a primeira partida, né? O primeiro pico é gerado por aqui, né? Aí depois que o transistor faz o primeiro chaveamento, ele sai aqui no capacitor secundário aqui, né? Lá da saída, aqui já é a tensão de saída. Enquanto o nível do pulso tá um ponto para baixo, né? Ele descarrega o capacitor em relação ao diodo aqui. Aí esse enrolamento gera uma tensão que vai vir aqui, tá? Essa tensão vai ser retificada aqui e realimentar o circuito, tá? Através disso aqui ela realimenta o circuito, ó. Aqui precisa observar que uma fonte, ó, tá? Aqui tem um diodo, tem um capacitor eletrolítico, então aqui é uma fonte, ó, tá? Essa fonte aqui, ela só gera essa tensão. Se você tirar esse capacitor aqui, ó, essa tensão aqui desaparece e para de funcionar o CI, tá? Se um desses resistores aqui também que dá a primeira partida, se esse resistor aqui abrir ou alterar, também falta a partida, também não vai funcionar também. Então aqui o esquema é só isso, não tem muita coisa. Essa parte aqui, ó, é a parte do fotoacoplador, tá vendo? Se vocês olharem aqui, ó, dentro dessa peça aqui do fotoacoplador tem um LED, tá? E de cá tem a metade de um transistor, tá? À medida que esse LED acende mais ou menos, ele conduz mais para cima ou para baixo aqui, ó, conduz mais ou menos aqui, ó. Então ele vai estar sempre pegando esse ponto aqui, ó, e aterrando esse pino aqui, ó, tá? Aterrando através da condução desse transistor aqui, ó, quando o LED funciona. Mas para esse LED funcionar, depende dessa fonte que está funcionando, tá? Essa fonte que está funcionando, mais essa aqui, ó, vai gerar tensão de 2,5 volts aqui, aqui no caso está 2,4, geralmente é 2,5, tá? A tensão aqui é de 10 volts, tá chegando aqui, pode ser 10, pode ser 12, tá? Aqui sempre é 2,5, 2,4. Então essa tensão aqui que estabiliza, faz com que a condução desse LED aqui, ó, a massa vai acender ou diminuir mais, vai acender mais ou acender menos, tá? Então com 2,5 volts aqui, ele vai manter uma constante do brilho
do LED dentro dessa peça aqui, dentro do fotocoplador. Aí vai manter constante o funcionamento dessa metade desse transistor aqui, ó. E além disso, esse fotocoplador aqui, ele isola o primário do secundário, tá? Então por isso que tem dois terra. Esse terra aqui, ó, se você observar, é diferente desse terra, né? Aqui é outro terra, tá vendo? Aqui é outro terra. Essas tensões do lado de cá, tá vendo? Essa aqui, qualquer outro tipo de tensão aqui, você vai conseguir medir em relação a esse terra aqui, ó, tá? A esse terra daqui, ó, tá vendo? Se você procurar essa tensão medindo no terra daqui, você não vai achar ela, tá? E essas tensões daqui também você não consegue achar elas também pegando como terra do lado de cá, ó. Então sempre você vai ter que pegar o terra do lado de cá. E o melhor terra que tem aqui é aqui no negativo do eletrolítico, ó, tá? Aquele capacitorzão grandão lá, o lado negativo dele tá no terra, tá vendo? Então esse terra que você mede a tensão em relação aqui, em relação em qualquer outra parte do circuito integrado. Então aqui, gente, é só isso aí, ó. Não tem muita coisa aqui na parte de fonte. O resto já está explicado aí no caderno, né? Aqui são as tensões secundárias aqui, né? Aqui, se você vier mais para cá, ó, a partir dessas fontes aqui são geradas outras fontes, tá? São geradas outras fontes aqui, tá vendo? Aqui já gera uma fonte de 9 volts, uma fonte de 5 volts, tá vendo? Aí já é outro passo, tá? Não é, então o que é importante para nós aqui, por enquanto, até aqui, como, né, a gente está estudando fonte, eu estou ensinando para vocês parte de fonte, é isso aqui, ó. Aí eu vou terminar o vídeo por aqui e eu continuo depois, mais à frente, seguindo outros passos, tá? Bom, por enquanto eu vou parar por aqui para as pessoas entenderem como funciona. Então aí está uma breve resumo aí de como funciona essa fonte, tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade de como essa fonte funciona, tá? Então, uma vez que você entende como isso aqui funciona, você não vai ter dificuldade, tá? Você vai conseguir fazer essa fonte operar normalmente, achar os defeitos dela, tá? Quando você tem um osciloscópio, né, é bom, que aí você pode medir aqui, você já acha o PWM aqui direto aqui, né? Mas para quem não tem um osciloscópio, um multiteste também dá para você achar. No caso aqui, os 2,5 volts tá aqui, ó, tá? Mas isso varia de aparelho para aparelho, tá? Fonte para fonte. Nessa fonte específica aqui, que é da Mitsubishi, tá? É 2,5 volts aqui, ó, 2,6. Se eu tenho 2,6, provavelmente eu tenho a onda quadrada aqui, o PWM, tá? Falou, pessoal? Então, vocês que assistiram o vídeo aí, vocês dão o like aí no final aí. Eu espero vocês no próximo vídeo aí. Não deixa de se inscrever, clicar no sininho aí. Falou, pessoal? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima aula.